Oi vocês! No vídeo de hoje vou relembrar as dublagens marcantes que tornaram algumas produções inesquecíveis para mim e acredito que para muitos da minha geração também, fazendo essas obras incríveis e únicas até hoje, sendo alguns filmes e séries, aliás, aclamados aqui no Brasil só por causa do excelente trabalho da dublagem brasileira, que é reconhecida como a melhor do mundo. Sejam bem-vindos, eu sou o Cid e pode vir comigo que o Cinemaic de hoje é na... Versão brasileira BKS. Versão brasileira BTI. Versão brasileira. Versão brasileira Versão brasileira. Vamos. Versão brasileira Herbert Richards. Para começarmos nossa viagem pelo túnel da memória através da voz, vou falar um pouco da arte da dublagem e do trabalho do dublador. Dublagem é a substituição da voz original de produções audiovisuais que podem ser filmes, séries, desenhos animados, novelas, programas, reality shows, etc. Mas a dublagem pode ser realizada também em produções do mesmo idioma, para melhorar a qualidade do som, da captação ou por alguma falha. Os primeiros filmes com som surgiram no início da década de 20, mas a dublagem no cinema começou só em 1927 com o filme The Jazz Singer, o cantor de jazz, que não tinha muitas falas. Agora, o filme mesmo, totalmente dublado, foi Luzes de Nova York, de 1929. Mas só em 1930 que foi desenvolvido por Jacob Carroll um sistema que permitia sincronizar som e imagem, nascendo a técnica que hoje conhecemos como dublagem. Esta nova forma de gravação melhorou a qualidade sonora dos filmes, pois antes disso, os recursos de isolamento de som não eram como hoje, e a captação da voz junto com a imagem que estava sendo gravada era realizada com dificuldade pelos técnicos na época. A partir daí, se pôde expandir as formas de gravação, pois já era possível realizar cenas externas independente das condições ou de outros sons do próprio ambiente. Porém, o que de mais importante esta nova técnica trouxe foi a possibilidade de um mesmo filme ser assistido e compreendido em outros países e em vários idiomas diferentes. Aqui no Brasil, a primeira dublagem foi no desenho animado da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, em 1938, realizada no Rio de Janeiro, e quem interpretou a voz da Branca de Neve foi a rainha do rádio, Dalva de Oliveira. Eu quero que o meu amor me encontre, Uma curiosidade triste sobre esta dublagem é que o registro original da gravação foi destruído em um incêndio nos estúdios Herbert Richards, anos mais tarde. Aliás, Herbert Richards foi o fundador da primeira empresa especializada em dublagem no Brasil. Nos anos 50, no Rio de Janeiro, ele inaugurou a Herbert Richards S.A., que no início era apenas para a distribuição dos filmes e depois passou a focar na dublagem, se consolidando como o primeiro estúdio genuinamente brasileiro, sendo o principal da América Latina e, com isso, todas as produções audiovisuais nos créditos iniciais tinham a locução brasileira
Versão brasileira Herbert Richards. Herbert Richards nos deixou em 2009 com 86 anos e o estúdio encerrou suas atividades em 2012. E falando ainda da locução no início dos filmes, tivemos dois responsáveis por tornarem suas vozes inesquecíveis, dizendo a icônica frase naquela época. O primeiro foi Ricardo Mariano do Blasievics, um locutor e radialista do Rio de Janeiro. Ele era um dos principais narradores da época e foi convidado para fazer a locução da versão brasileira que estão nas produções dos anos 60 a 80. Versão brasileira Herbert Richards. A Lagoa Azul. O poderoso chefão. Scanners. Sua morte pode destruir. Stallone Cobra. O segundo dublador foi Márcio Seixas, que aparece na locução das produções dos anos 90 até o fim do estúdio. Versão brasileira Herbert Richards. Márcio Seixas, que é dublador, interpretou as vozes do ator e comediante Leslie Nielsen em filmes como Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, de 1980, e Corra que a Polícia Vem Aí, de 1988, e vários outros filmes desse ator. Dublou também o personagem do 007, interpretado por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore e Timothy Dalton. Garantir a segurança da rainha é serviço alegremente aceito pelo esquadrão de elite. Não importando o quão idiota possa parecer ter uma rainha entre nós. Como americanos, devemos ser anfitriões polidos e atenciosos. Diga-me, comandante, como são os seus conhecimentos específicos no campo dos diamantes? A substância mais dura que se encontra na natureza. Corta um vidro, propõe casamento, creio que substituiu o cachorro como o melhor amigo da mulher. Mas para quem pensa que dublar é só ligar o microfone, diminuir o volume do filme e começar a falar, está muito enganado. Para se tornar um profissional da dublagem, é necessário fazer cursos de teatro e de dublagem também, para aprender interpretação, saber usar a voz com as entonações certas para cada emoção a ser passada na cena, controlar o sotaque, controlar a respiração, treinar a dicção e, o mais importante, controlar a sincronização. Porém, não precisa ter a voz bonita para ser o dublador, mas tem que ser capacitado para desenvolver com qualidade essa arte que dá vida a personagens pela voz. E qualidade é o que nós temos aqui no Brasil quando o assunto é dublagem. Infelizmente, artistas incríveis não recebem a visibilidade e o cachê que merecem por seus trabalhos por parte das grandes produtoras. Até porque é por causa da dublagem que muitos filmes ou séries se tornaram sucesso no país, até mais do que no próprio país de origem com as vozes originais. Um exemplo claro disso é o filme As Branquelas, que é odiado pelos críticos do mundo inteiro, mas a dublagem brasileira conseguiu fazer o filme se tornar muito melhor do que ele realmente é, pelos brilhantes Niso Neto e Duda Ribeiro, que usaram seus talentos para, além de adaptar as piadas que só fariam sentido aos norte-americanos para a realidade brasileira, desempenham uma atuação que convence, sendo engraçados na caricatice que precisaram empregar nas vozes quando os seus personagens estavam de Irmãs Wilson. Essa dublagem é considerada irretocável pelos profissionais da área e pelo público brasileiro, o que fez do filme um sucesso das locadoras na época do seu lançamento por aqui. A sua mãe faz compras na Saks? O quê? Ai, meu Deus, ela quer falar da mamãe! Ai, quer falar de mãe, quer falar de mãe, quer falar de mãe! Tudo Se bem, é pra meter a mãe no meio, pois a sua mãe é tão burra que vai fazer um Papa Nicolau com um Papa! Que isso, seu nome é João Paulo? Eu pensei que fosse Nicolau! E a sua mãe é tão burra que ela faz ginástica ao invés de fazer logo uma lipoaspiração. Pior que sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim.
Mas o reconhecimento do público a esses profissionais vem aumentando por causa dos streamings, onde 90% das produções são assistidas aqui no Brasil na versão dublada brasileira. E por isso, a importância da dublagem também no ponto de vista social, possibilitando a inclusão de pessoas com dificuldade de leitura, pessoas com deficiência visual ou pessoas analfabetas, facilitando o entendimento do que estão assistindo. Nas redes sociais, os dubladores passaram a ser mais procurados, ganhando seguidores, sendo reconhecidos não apenas por suas vozes, mas por participarem de programas para falarem sobre seus trabalhos, tanto os dubladores mais novos, que por causa de produções como Harry Potter, Stranger Things e Wandinha, que viraram febre entre a juventude, quanto os dubladores veteranos, que emprestaram suas vozes a personagens incríveis que marcaram uma geração inteira e continuam em atividade, dublando novos personagens, deixando suas marcas também nesta nova geração. Mas mesmo este vídeo sendo para enaltecer essa arte que eu amo, nós sabemos que existem produções que não tiveram boa aceitação do público por ter uma dublagem questionável, e assim, como em toda a profissão, tem os bons e ruins. Na dublagem não é diferente. Isso, na grande maioria das vezes, acontece nas animações, que na tentativa de atrair o maior número de pessoas ao cinema, as distribuidoras contratam atores famosos para a dublagem de personagens que o público ama, mas que não conseguem entregar uma boa atuação, e nem é por falta de talento não. É mais por não ser acostumado com a técnica de interpretação na dublagem, que é completamente diferente. E eu nem vou falar de apresentadores e cantores que tiveram performance que estragaram filmes bons como a dublagem do desenho animado Enrolados da Disney, né? Eu vi uma coisa! Você já viram esse programa? Como é que é o nome do ator mesmo? É Flynn Rider. Seu dia tá bacana? Hein? Mas o recado que eu deixo nesses casos de uma dublagem ruim é: valorizem as boas dublagens, porque são realizadas por profissionais que amam essa arte e se esforçam para entregar sempre excelentes trabalhos. Esses sim merecem a nossa atenção. Agora, se você odeia tudo que é dublado e só assiste legendado, está tudo bem. Depois dessa contextualização, vamos às dublagens que são marcantes para mim, começando com a que se tornou um clássico da Sessão da Tarde, o filme Conta Comigo. Conta Comigo é baseado no conto O Corpo, que faz parte do livro 4 Estações, do mestre do terror Stephen King. Estreou nos cinemas brasileiros em 1986 e, no final dos anos 80, chegou nas videolocadoras, mas só foi dublado em 1990, quando a Rede Globo comprou os direitos do filme. Mas ele só foi exibido pela primeira vez no Corujão em 1991. Conta Comigo, um grande sucesso do cinema, com Richard Dreyfuss e Kiefer Sutherland. Sessão de gala, neste sábado, depois de Super Cine. E eu conheci Conta Comigo na Sessão da Tarde, onde ele se tornou um clássico. Conta Comigo, com River Phoenix e Kiefer Sutherland. Sessão da Tarde, nesta sexta, depois de Vale a Pena Ver de Novo. O estúdio responsável pela dublagem clássica deste filme foi a BKS. Contou com a direção de Flávio Dias, que foi o dublador brasileiro oficial do ator Dan Aykroyd, de Os Caça-Fantasmas, e também de personagens memoráveis como o Barney de Barney e Seus Amigos e o Beckman, de O Mundo de Beckman. Dentro desta lanterna tem uma pilha, uma fonte portátil de energia e um mini laboratório químico 2 em 1. Vamos olhar por dentro. Foram escalados para o elenco de dublagem dos personagens principais: Carlos Laranjeira, Eduardo Camarão, Wendel Bezerra e Zezinho Cutolo. Carlos Laranjeira
foi um cantor, ator e dublador que fez a voz do protagonista de 13 anos, Gordy, interpretado por Will Wheaton. E um fato curioso sobre a dublagem do Carlos Laranjeira é que ele na época tinha 33 anos e consegue convencer fazendo a voz de um pré-adolescente graças a um falsete que ele imprime na voz. Eu não estava, sinceramente. Tá bem, então você não vai ligar se a gente checar os seus fundilhos pra ver se não se borrou, não é? Fácil. Ah, todos os meninos, em vez de chamá-lo de David, chamavam ele de Bola de Sebo. Ele sempre que tinha uma chance. Mas um dia ele teve uma ideia. A melhor ideia de vingança que alguém poderia ter. Por que ele teve que morrer, Chris? Por que Danny teve que morrer? Por quê? Eu não sei. Devia ter sido eu. Não diga isso. Devia ter sido eu. Não diga isso, Gordy. Não sirvo pra nada. Meu pai disse que eu não sirvo pra nada. Ele não conhece você. Ele me odeia. Não, ele não odeia você. Ele me odeia. Não, simplesmente ele não conhece você. Ele me odeia. Voz que parece ser de um adolescente em transição, mas que ainda age como criança. Ele também fez as vozes do personagem Boomerang em O Fantástico Jaspion e em um dos seus trabalhos mais lembrados, como Naoto Tamura em Giban, o Policial de Aço, e JJ no anime Zillion. Infelizmente, ele nos deixou em 15 de maio de 1993, aos 36 anos. Eduardo Camarão, que possui a voz mais grave, foi perfeito para o personagem mais velho do grupo de amigos, Chris Chambers, que foi interpretado pelo jovem ator em ascensão, River Phoenix, que era irmão do Joaquin Phoenix. A voz do Eduardo Camarão, que além de dublador é ator e locutor, transmite a personalidade de Durão da turma, que é o mais rebelde e aquele amigo que compra a sua briga, que te defende, que é bem descolado e desbocado, que todos o veem como um garoto problema. É o que as pessoas pensam da minha família nessa cidade. É o que elas pensam de mim. É só um da ralé dos Chambers. Ah, é assim. Ninguém jamais me perguntou se eu peguei o dinheiro do leite aquela vez. Talvez eu me arrependesse e tentasse devolver. Você tentou mesmo devolver? Talvez. Quem sabe? E talvez eu tivesse levado para a velha senhora Simons e dito a ela, e o dinheiro ficou todo lá. Mas ainda assim eu peguei férias de 3 dias, porque ele nunca apareceu. E talvez, na semana seguinte, a velha senhora Simons tivesse uma saia nova em folha quando fui para a escola. Sim, era marrom e tinha umas bolinhas. É. Então vamos dizer que tivesse roubado o dinheiro do leite, mas a velha senhora Simons, por sua vez, roubou de mim. Podemos conferir seu trabalho também em Missão Impossível, de 1996, como a voz de Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, que foi gravado pelo Estúdio Alamo, e entre outros trabalhos também. O Wendell Bezerra, que talvez seja o mais conhecido deles atualmente, é um ator, dublador, diretor de dublagem, locutor e youtuber. Deu a voz para o Ted Duchamp, interpretado por Corey Feldman, ator que era presença constante nos filmes de aventura dos anos 80. A voz do Wendell foi perfeita para o personagem porque consegue ser engraçado, de um garoto brincalhão, o zoeiro da turma, característica que são comuns nos papéis que Corey Feldman interpretava naquela época. Mas o Wendell também dá uma entonação firme para a voz nas cenas mais dramáticas ou que exigem expressar irritabilidade. Seu moleque, eu vou arrebentar o seu traseiro, ouviu? Ah, é? Pois eu quero ver você pular essa cerca pra vir me pegar, seu bundão. Ora, não me chame assim, seu gambazinho nojento, filho de maluco. Você me chamou de quê? Você é Ted Duchamp. Seu pai é um lunático que está no hospício de Togos. Pensa que eu não sei que ele quase queimou sua orelha no fogão? Ele foi comando nas praias da Normandia. Se chamar meu pai de maluco outra vez, eu te mato. Maluco. Ah! Eu vou arrancar sua cabeça e fazer cocô no seu pescoço! Não! Eu vou matar ele! Wendell Bezerra se tornou um dublador renomado
e muito conhecido pela galera otaku porque ele é a voz do Goku de Dragon Ball Z, de Jackie Chan em As Aventuras de Jackie Chan e do icônico Bob Esponja, além do personagem Sam, interpretado por Senestin na trilogia O Senhor dos Anéis, e muitos outros trabalhos também. E Zezinho o Tolo, que foi radioator e dublador, que interpreta a voz do Verne Tessio, interpretado por Jerry O'Connell, de Joey e as Baratas. E nessa dublagem, Zezinho também usa um truque que deixa a voz meio irregular, como de criança que está passando para a adolescência e tem um timbre de disco arranhado. E essa técnica empregada na voz deixou o personagem mais jovem e mais engraçado, combinando perfeitamente com o tom pueril e com o jeito desastrado que o ator o interpreta. Não é a batida secreta. Eu esqueci a batida secreta, me deixa entrar. Verne. Anda, abre logo. Puxa, vocês não vão acreditar, é o máximo. Puxa, esperem só até ouvir, é inacreditável. Preciso recuperar o fôlego, corri da minha casa até aqui. Corri de casa até aqui, de lá, só que é isso, amigos, me escutem, é o máximo, vamos. Tá legal, esquece, eu não vou contar nada pra vocês. Tá, peraí. O que é, cara? Vocês não vão acreditar. Corri de casa até aqui, de lá. Zezinho nos deixou em 2017, aos 86 anos. Uma curiosidade sobre ele é que por muitos anos sempre era escalado para dublar crianças e adolescentes por causa de sua técnica no falsete. Alguns de seus outros trabalhos notáveis e que podem ser vistos até hoje é a dublagem de Harold Berman em Hey Arnold e Radhi em Johnny Quest. O filme passou por uma redublagem para o lançamento em Blu-ray pelo estúdio Dublavídeo, e é a versão que está disponível nos streamings atualmente, como Netflix e Paramount Plus, provavelmente para melhorias na qualidade ou algum retoque na técnica. Conta Comigo traz uma sensação tão gostosa de nostalgia da juventude, não apenas pelo roteiro que conseguiu adaptar perfeitamente a essência do conto e da escrita de Stephen King, mas pela época em que eu assisti ao filme, pois tinha a idade dos personagens, o que me fez conectar a eles na aventura da história e nos dramas que eles vivem. Mesmo que o foco não seja o aprofundamento dessas tramas, mas com algumas cenas e diálogos, sentimos uma familiaridade com as emoções deles. E também é claro que pegar a estrada com seus melhores amigos para procurar um corpo é uma aventura tentadora para qualquer garoto no auge dos seus 13 anos naquela época. O enorme talento dos dubladores deu a identidade certa para os personagens, o que faz a dublagem clássica de Conta Comigo ser uma das melhores já realizadas. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado deste vídeo, que tenha te apresentado ou que você tenha relembrado desses clássicos e conhecido um pouco mais sobre esses dubladores incríveis. E antes que você se pergunte por que não falei daquela dublagem, naquele filme, daquele personagem, calma. Esta é a primeira parte, afinal, um programa só não será suficiente para revisitar as dublagens tão marcantes. Sendo assim, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e não esqueça de curtir se gostou do vídeo, se inscrever no canal para assistir às continuações e outros conteúdos bem legais e de ativar o sininho para o YouTube te avisar quando eu pintar de novo por aqui. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo, qual é a sua dublagem marcante ou para a sugestão de temas que você quer ver por aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!